Olá, irmãos, tudo em paz com vocês? Espero em Deus que vocês estejam bem. Agradecemos nesse instante a os irmãos, né, dessa casa espírita, que é também mais um ponto de iluminação para as criaturas, a oportunidade de falarmos do nosso Evangelho do Mestre Jesus e dessa doutrina libertadora que é a doutrina dos Espíritos. Então, mais uma vez agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais por essa oportunidade. Como todo trabalho espírita, nós sempre começamos com uma prece. Então, nesse instante, Mestre amado Jesus, amigos espirituais, nós lhes agradecemos pela oportunidade que nós temos de, mais uma vez, falarmos sobre o Evangelho do Mestre Jesus, sobre essa doutrina libertadora. Ampara-nos, Senhor, fortalece-nos em espírito para que possamos passar por todas as nossas provas e nossas expiações. Assim seja. Bem, amigos, hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante. É um livro que nós não conhecíamos, né? Que é Vida e Atos dos Apóstolos, de Caibar Schutel. Então, é um livro, a gente já conhecia Parábolas e Ensinos de Jesus, também dele, de Caibar. Mas esse livro nós não conhecíamos, então tivemos a oportunidade de conhecer mais uma obra da doutrina. Isso para nós é gratificante, porque nós precisamos cada dia estudar. Então, vamos lá para o capítulo que foi destinado, não é para nós, para esse momento. O capítulo é os milagres e as curas, a prisão dos apóstolos. E nós, logo quando nós recebemos o tema, nós paramos, né, para refletir sobre essa questão dos milagres e as curas. Porque a doutrina dos espíritos nos ensina que os milagres, pelo entendimento popular, é uma derrogação da lei de Deus. Ou seria uma derrogação. O que a gente tem como milagre é aquilo que é sobrenatural. Aquilo que está além da capacidade humana de se fazer, de se acontecer. É algo sobrenatural. Mas, pelas instruções da doutrina espírita e dos amigos espirituais, da própria codificação da doutrina, né, com o nosso codificador, Allan Kardec, né, que é pseudônimo de Hipólito Leon Denis Rivaio. Então, a gente sabe que, na verdade, não há uma derrogação das leis quando se fala em milagres. O que há é o desconhecimento. Então, na verdade, há a ignorância das pessoas com relação aos fatos, principalmente científicos, e que envolviam o Mestre Jesus. Então, na verdade, não há nenhuma derrogação da lei. Só que o Mestre Jesus e os apóstolos, como a gente vai ver nessa passagem desse livro, eles conseguiram transcender a matéria física. Conseguiram transcender o pensamento materializado. Conseguiram se libertar desta couraça que nos envolve, que é a matéria, que é o corpo denso. Então, nós sabemos que somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes, e que à medida em que o tempo vai passando, nós vamos evoluindo, nós vamos modificando o nosso pensamento, a nossa forma de ver as coisas, e à medida em que vamos transformando o nosso íntimo, saindo da zona de conforto, saindo da escuridão da ignorância, para a luz do esclarecimento, nós começamos a ampliar a nossa visão. E modificamos a forma de até
explicar as coisas porque percebemos as coisas de maneira diferente. Então, os milagres ocorrem a mesma coisa. E a gente tem um dos livros da codificação, que é a Gênese, que tem capítulos, não apenas um capítulo, mas partes em que fala exatamente dessas questões de milagres. E um capítulo específico que é os milagres de Jesus, em que Kardec vem analisando várias passagens em que ocorreram alguns milagres. Então, a gente esclarecer. Não ocorre milagres, não acontece milagres da forma em que a concepção mundana, digamos assim, de derrogação das leis de Deus. Não. O que ocorre é o que a transformação da matéria por espíritos que já conseguiram transcender o corpo físico e penetrar no maravilhoso sobrenatural que tem lá no livro dos médiuns, né? No chamado laboratório do mundo invisível, em que a doutrina espírita abre o véu, descortina, né? Aquilo que estava obscuro para nós, não pela vontade de Deus, que Deus não tem segredos para seus filhos, mas é porque determinadas situações, determinados assuntos, nós vamos aprendendo à medida que nós vamos evoluindo. Tem coisas que nós não conseguimos explicar para as crianças. Por quê? Porque na idade delas, elas não têm a capacidade, não têm a experiência, não experimentou, não passou por determinadas situações que tenha lhes preparado para determinados assuntos. O mesmo ocorre conosco. Nós vivemos em uma escala espírita e nessa escala dos espíritos, nós precisamos entender em que patamar nós estamos, principalmente do conceito de consciência. Tá certo? Então, os milagres e as curas. Lógico que ocorreram várias curas, principalmente no período do cristianismo primitivo. Ô, gente, que coisa maravilhosa foi aquele período. Que foi o período em que o Mestre Jesus, a figura, a imagem dele estava muito presente em todas as pessoas. Então, vocês imaginem, ele já tinha partido para o plano espiritual, mas pelo conceito da época, né, de ressurreição, que na verdade não foi a ressurreição, ele não, o seu corpo físico não ressurgiu, né? Houve uma transformação perispiritual, mas é um assunto, né, para um outro momento. E no momento em que ele, em algumas vezes, apareceu aos seus discípulos, ele consolidou o entendimento da vida após a morte. Então, mesmo depois do seu desencarne, 3 dias depois, em que ele se deixou, né, mostrar para primeiro Maria Madalena, né, quando ela vai ao sepulcro, orar por ele, né, lamentar a sua passagem, e aí ela se encontra com um homem que ela não reconhece de pronto, e aí pergunta: o que fizeste do corpo do meu mestre? E o mestre Jesus olha para ela e pergunta se ela não o reconhece. Aí cai a ficha, como nós dizemos, né? E ela entende que é o mestre Jesus, e aí volta correndo para falar para os apóstolos e contar a boa nova. Então, aquilo naquele momento era algo sobrenatural. Para ela foi o quê? Foi um milagre. Porque ela presenciou o desencarne do Mestre Jesus, a crucificação, todo aquele sofrimento, o sepultamento do corpo dele. E quando ela vai lá no local da sepultura e não acha o corpo, não tem nada, e depois ela reencontra o Mestre. Então ela volta feliz. E para ela é um verdadeiro milagre. Bem, e aí a prisão dos apóstolos. É um fato, né, interessante esse que Caibachuta vai analisar conosco. E faziam-se muitos milagres e prodígios entre os povos pelas mãos dos apóstolos. E todos estavam de comum acordo no pórtico de Salomão, a localidade, né? Dos outros, porém, nenhum ousavam juntar-se a eles. Mas o povo os engrandecia.
A cada vez mais se agregavam centenas crentes ao Senhor, homens e mulheres em grande número, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os porem em leitos e enxergões, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Meus irmãos, esse aqui é o primeiro parágrafo dessa mensagem. E olhe quantos detalhes, olhe quantas coisas que nós poderíamos extrair só desse primeiro parágrafo. Ele já está falando aí o trabalho que os apóstolos estavam fazendo depois do desencarne do Mestre Jesus. A segurança que esses apóstolos já tinham, a certeza, a convicção no trabalho do Mestre Jesus e que o Mestre Jesus era o Messias prometido, que eles passaram a fazer, como o Mestre Jesus Cristo disse. Vós podeis fazer isso que eu faço e até mais que eu. Então, eles já estavam em um nível de entrosamento com as esferas espirituais. Eles já estavam vivendo como o próprio Mestre Jesus. E aí, nessa passagem, o que é que Caibar diz? Que pelas mãos dos apóstolos aconteciam prodígios. E as pessoas estavam, né, indo se juntar, né, e engrandeciam. Ou seja, o povo falava, né, na vizinhança, a gente dizia, né? Se fosse nos dias de hoje, já tinha passado o WhatsApp, os e-mails, os Facebooks da vida, né? A mensagem de que aquele homem havia morrido, né? Mas os seus discípulos estavam tão ligados a ele, tão ligados ao alto, que estavam conseguindo fazer algo semelhante ao que ele fazia. E a figura de Pedro, olha o detalhe, meus irmãos. Ao passar Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Porque Pedro já estava com um potencial de energia, um potencial de cura tão grande que não precisava mais ele tocar nas pessoas. Bastava a sua sombra passar próximo dessas pessoas para que elas fossem curadas. E lembremos o primeiro momento importantíssimo na transformação da vida de Pedro, quando ele passa por um homem que está, né, que é um aleijado, e o aleijado lhe pede uma moeda, né, para comprar um pão, alguma coisa, e Pedro sabe que não tem. E aí ele olha compadecidamente, cheio de amor, cheio de vontade de ajudar aquela criatura e diz: do que me pedes eu não tenho, mas do que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou. Então, foi assim um marco para a fé de Pedro, que saiu da posição de negador, né? Que ele negou o Mestre Jesus, e o Mestre disse a ele: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negará 3 vezes. E realmente ele negou o Mestre Jesus por medo, né, de ser também preso, ser levado à crucificação. Então, ele negou, mas esta negação também foi transformada, foi transfigurada em uma fé inabalável. Então, Pedro, que antes era aquele pescador, às vezes até truculento, né? Encorpado, de modos rudes, as pessoas foram vendo a transformação daquele homem rude para um homem que era amor em pessoa e a vontade que ele tinha no seu interior de abraçar todas as pessoas, e só os espíritos extremamente abnegados, que têm um amor verdadeiro no seu coração, conseguem trabalhar, né? Transformar o seu fluido vital, o fluido que corre, né? Em todos os corpos materiais, todos nós temos o fluido vital. Só quem ama verdadeiramente o seu semelhante consegue transformar este fluido vital em uma energia curadora. Então, Pedro já estava neste nível.
em que bastava a sua sombra para curar as pessoas. Mas vamos lá para o próximo slide. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então, o que Caibá está dizendo aqui? Nós extraímos algumas partes, tá, meus irmãos? Alguns trechos do próprio texto. Então, o que Caibá fala? Levantando-se, porém, sumos sacerdotes e a cúpula, né, dos saduceus da época, né, que eram os doutores da lei, encheram-se de inveja. Por quê? Porque eles eram os senhores da época. Eles eram os que tinham o domínio das leis mosaicas. Né? Eles é que sabiam que deveriam ser na terra intermediários de Deus. Né? Eles que deveriam ser os tradutores, né? Os consoladores dessas pessoas, só que eles não eram e, por conseguinte, não conseguiam fazer um terço do que esses apóstolos faziam. Então, eles achavam-se no direito de eles terem o poder de agir, de curar, só que a cura ou a transformação, ou o dom, né, de levar o consolo às pessoas, não é aprendido em cátedra. Né? Nós aprendemos com o próprio Mestre Jesus de que essa vibração, essa energia vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, encheram-se de inveja e prenderam os apóstolos não porque eles estavam fazendo coisas erradas, mas porque eles estavam fazendo coisas que eles próprios não tinham condição de fazer. Isso hoje acontece, meus irmãos, e como acontece? Muitas vezes nós vemos algum médium, né, que tem um mandato mediúnico ou um dom mediúnico, né, e as pessoas sentem inveja desta mediunidade. E ao invés de juntar forças com esses médiuns, às vezes doutrinadores, expositores fantásticos que nós temos na nossa doutrina do próprio Evangelho do Mestre Jesus, muitas vezes procuram, pensar determinados defeitos dessas criaturas. Meus irmãos, todos nós estamos aqui para juntos construirmos um mundo melhor, para que juntos possamos transformar o nosso planeta de provas e expiações em um planeta regenerador. Então, devemos uns ajudar os outros. Então, não sejamos jamais como esses saduceus ou os doutores da lei da época, aqui, porque não conseguem fazer determinados trabalhos espirituais, né? Querem prender, digamos assim, entre aspas, muitas vezes, né? Menosprezar, chamuscar a imagem de determinada criatura, porque nós não podemos fazer aquilo que determinadas pessoas fazem. Não. Se nós queremos chegar à condição de determinado médium, à condição de determinado doutrinador, à condição de determinado palestrante, que façamos a nossa parte, que é o quê? Estudar e modificar o nosso comportamento, modificar o nosso pensamento, elevar o nosso pensamento para que possamos sintonizar com as altiplanuras. Porque os espíritos trabalhadores do bem buscam isso em nós, sempre o melhor em nós. E cada vez que nós damos o melhor, nós atraímos para a nossa psicosfera, né? Psicomente, esfera ciclo, né? A energia que nós geramos ao nosso redor, né? Essa energia vem de onde? Dos nossos pensamentos. Como no dizer de Emmanuel, a mente é fonte criadora. Então, nós criamos o ambiente que está ao nosso redor. Então, emanamos amor quando amamos. Emanamos equilíbrio quando estamos equilibrados. Emanamos paz quando estamos pacificados em nós.
E também o oposto ocorre. As pessoas sentem a nossa ira, o nosso rancor, a nossa inveja, às vezes o nosso ódio, quando é isso que nós criamos em nossa mente e sai de nós para atingir ou chegar até as pessoas. Então, encheram-se de invejas e me fizeram o quê? Já que eu tenho o poder, eu vou prendê-los. Porque eles fazem o que eu não tenho condição de fazer. Pegamos essa imagenzinha aqui, de Caibá, vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Essa consciência nós precisamos ter, meus irmãos. Somos espíritos imortais. E se somos imortais, primeiro, não tenhamos pressa de fazer tudo ao mesmo tempo agora. Vamos nos ocupar com as tarefas que o Pai Celestial colocou em nossas mãos. Se hoje somos um trabalhador humilde, simples da casa espírita, que possamos fazer isso com todo o amor do nosso coração, com toda a boa vontade, dando o melhor de nós. Se somos um médium, aquele médium que tem a sua reunião mediúnica, que precisa preparar-se estudando o livro dos médiuns, o Evangelho, façamos o estudo do livro dos médiuns, façamos o estudo do Evangelho, vamos participar das reuniões de estudo, porque isso nos engrandece. E sintonia. Nós sintonizamos com os espíritos trabalhadores da seara do Cristo. Mas vamos lá, né, meus irmãos? Mas o anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: Ide no templo, posto em pé, falai ao povo todas as palavras desta vida. E, tendo ouvido isto, entraram ao amanhecer no templo e ensinaram. Repare, meus irmãos. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: Ide no templo, posto em pé, falai ao povo todas as palavras desta vida. E, tendo ouvido isto, entraram ao amanhecer no templo e ensinaram. Tem alguma linguagem que a gente vai ver anjos do Senhor, né? Espírito Santo, porque as palavras do evangelho, dos 4 evangelhos, né? Mateus, Lucas, João e João, né? Então, dos 4 evangelhos, é a linguagem que eles utilizavam à época. Anjos do Senhor para os espíritos, que hoje a gente sabe, né, são os espíritos trabalhadores da seara do Cristo, né? Espírito Santo, a energia, a vibração, essa pleia de espíritos que estão conosco desde a formação deste globo. Nós sabemos que o Mestre Jesus, ele é o governador do planeta Terra. Então, o Cristo já é Cristo, já era Cristo antes da Terra existir. Então, antes de nós estarmos aqui, o Cristo já estava na condição de Cristo e recebeu das mãos do Pai Celestial a formação desse planeta e depois recebeu os espíritos degradados para que reencarnarem e continuar o seu processo evolutivo. Essas questões a gente estuda, ou pode estudar em 2 livros. A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e Exilados do Capela, de Edgar Armand, que a gente consegue entender sobre essas questões. Então, meus irmãos, o que é que ocorre? Eles foram presos injustamente, mas o trabalho deles ali naquele local ainda não tinha terminado. E se não tinha terminado, não seria as paredes físicas que os prenderia. Então, o anjo do Senhor abriu as portas. Aí a gente vai novamente lá para o laboratório do mundo invisível, que está lá no livro dos médiuns. Os espíritos têm como manipular a matéria para transformá-la. Hoje, que nós estudamos a química básica dos seres orgânicos e inorgânicos, nós sabemos que toda a matéria é formada por átomos. Os átomos formam moléculas e as moléculas formam os corpos materiais. Então, para os espíritos manipularem esses fluidos que formam essas matérias, não há dificuldade alguma.
Então, eles podem abrir portas, bater portas, desmaterializar objetos em um local, materializá-los em outro local. Então, para esses espíritos, não há dificuldade quando há a vontade de Deus. Então, é outro fenômeno não explicado de forma nenhuma. Hoje a gente tem condição de entender o que aconteceu. Então, os espíritos manipularam, né, a matéria para que a porta se abrisse e, detalhe, os guardas não perceberam a saída dos apóstolos, tanto que a gente vai ver nos próximos slides qual foi o comportamento deles. Então, houve sim o que é uma manipulação da matéria para que o fenômeno ocorresse, mas não algo que derrogasse a lei de Deus. Agora, lógico, para as pessoas da época, era inexplicável. Mas os oficiais que lá foram não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas às portas, mas abrindo-as, a ninguém achamos dentro. Então, a gente tirou aí um extrato, né? Porque a gente não pôde botar o texto todo. O que é que ocorre entre o texto anterior e esse parágrafo? Eles foram vistos pregando novamente no templo sobre as verdades do Evangelho do Mestre Jesus. Os oficiais foram informados: os homens que vocês mandaram prender estão lá novamente, na praça, pregando. Como é isso? Eles fugiram da prisão e aí, quando foram ver, os oficiais que lá foram não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas às portas, mas abrindo-as, a ninguém achamos dentro. Por quê? Porque houve um fenômeno físico naquele instante, naquele momento, que abriram as portas, os apóstolos passaram, não foram vistos pelos discípulos, os discípulos apóstolos não foram vistos pelos soldados, e eles foram obedecer às ordens de Deus, ou dos amigos espirituais, ou dos anjos, como eles os chamavam à época. Nisto foi o capitão e os oficiais, e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E, tendo-os trazido, os apresentaram no sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos demonstramos que não ensinasseis nesse nome, e eis que tendes enchido Jerusalém com os vossos ensinos, e quereis trazer sobre nós o sangue desse homem. O que é que o capitão e os oficiais estão dizendo aí do sinédrio? Nós prendemos vocês porque vocês estavam pregando, dissemos que vocês não deveriam fazer pregações, e, no entanto, vocês estavam lá novamente pregando, trazendo de volta o nome desse homem, desse Cristo, que nós não aceitamos, não acreditamos e proibimos vocês de falar. Então, eles foram novamente admoestados e, provavelmente, novamente mandados à prisão. Mas vamos ver a resposta. Mas Pedro e os apóstolos responderam: importa antes obedecer a Deus que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, que vós matastes, pendurando-o no madeiro. A eles elevou Deus com a sua destra a príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e remissão de pecados. E nós somos testemunha dessas coisas, e bem assim, o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Novamente, como nós falamos, a questão do Espírito Santo, que é a linguagem da época, porque espiritismo, espírita, médium, foram palavras criadas por Allan Kardec no período da codificação da doutrina espírita. Então, o que é que Pedro diz a ele? Você pode mandar eu fazer o que você quiser. Agora, não espere que eu vá obedecer.
Porque eu vou obedecer a Deus. E Deus disse, vá e pregue às pessoas sobre as verdades desta vida. Quais são as verdades? O evangelho que o Mestre Jesus trouxe para a libertação daquelas pessoas e da humanidade. Por quê? Porque o Mestre Jesus foi o marco da humanidade que separa a humanidade antes de Jesus e depois de Jesus. Então, tanto que a maioria dos países do nosso planeta acreditam no cristianismo. Alguns países é que ainda permanecem, né? Como os judeus, ainda esperam até hoje o Messias. Eles não aceitaram Jesus Cristo como Messias. Por que eles não aceitaram? Porque eles queriam o Messias que fosse guerrear, né? Um Messias que levasse a nação judaica à supremacia sobre todas as outras nações. E o Mestre Jesus não veio para isso. Ele veio para unificar os povos. Como ele disse, um dia haverá um só rebanho para um só pastor. E é isso que irá acontecer. Pode levar mais 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos. Nós somos, ó, vou dizer de Caibachuda, imortais. Vivemos antes, estamos vivendo agora e viveremos muitos séculos ainda à frente. Com roupas diferentes, com corpos diferentes, com personas diferentes, mas o espírito é o mesmo. Eu que, em espírito, continuarei no meu processo evolutivo. Então, o que foi que Pedro disse a ele? Eu obedeço a Deus. E Deus e seus emissários disseram, vá lá e pregue. Eu não vou obedecer a vocês, porque em nós testemunhas dessas coisas e bem assim o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Por quê? Porque Pedro sabia que os milagres, as curas, não eram feitas por ele simplesmente. Não é porque ele queria, ele tinha vontade sim, o amor, né? O desejo de que aquelas pessoas ficassem boas daquelas enfermidades. E olha que a época, meus irmãos, eram coisas terríveis. Era lepra, era cegueira, eram muitos deficientes físicos, né? Porque existiam muitos vermes, né? À época que não se tinha saneamento básico, nem higienização que tem agora. Então, as doenças eram terríveis. A capacidade, né, o tempo de vida das pessoas naquela época era bem pouco, os 30 anos, 40 anos, eram raros os idosos, né, as pessoas que chegavam a uma idade mais de anciãos, não é? Aí vem, ó, aí já vem a parte da explicação de Caibá. O cristianismo é uma reunião, um congregado completo de boas obras. Assim como o mundo não consiste unicamente de terras, de mares e rios, mas é tudo o que nele existe de bom, de útil, de indispensável à vida, à instrução e ao progresso. Também o cristianismo é substância, é luz, é vida para todos os que ingressam em suas fileiras. Aí já são palavras de Caibá. O que é o cristianismo? É uma reunião, um congregado completo de boas obras. A essência do cristianismo é você amar o seu semelhante de tal maneira que a dor dele lhe doa, que a fome dele lhe incomode, que o sofrimento dele lhe tire da sua zona de conforto. Esse é o verdadeiro cristianismo, o cristianismo rede vivo que alguns espíritos traz para nós. O cristianismo raiz, vamos dizer assim, aquele que não discrimina ninguém, aquele que não tem poderosos, né, e subordinados, que não tem reis e súditos de jeito nenhum. Todos são iguais perante Deus. E se todos são iguais perante Deus, todos têm defeitos e virtudes.
Em alguns, as virtudes aparecem mais do que os defeitos. Em outros, os defeitos aparecem mais do que as virtudes. Mas todos nós estamos no mesmo patamar. A escala evolutiva para uns é um pouquinho diferente de outros, mas todos nós hoje estamos vivendo em um planeta de provas e expiações. E com raríssimas exceções, a maioria de nós somos doentes, no dizer de Emmanuel, solicitando alta. E a casa, né? Essa terra, esse planeta Terra, é a casa que nos acolhe, o hospital que nos acolhe, a escola que nos ensina, é o planeta Terra. E o cristianismo é a base para a transformação, para a mudança das criaturas. E depois do cristianismo, a gente tem a doutrina dos espíritos, que é uma doutrina transparente. Coloca diante de nós um espelho e nos convida a nós nos vermos como verdadeiramente nós somos. Lembrando, Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. E o cristianismo nos convida a isso. Conheça para você mudar. Para eu mudar, eu preciso saber o que existe em mim de ainda doente, de ainda negativo, para modificar. Se eu não compreender isso, como eu vou solicitar ou buscar a mudança? Todos os dons, todas as faculdades, quais clareiras abertas ao mundo novo. Tudo que é indispensável à vida moral e espiritual, que exalta o coração, que consubstancia o cérebro, que enobrece a alma, que eleva, dignifica e espiritualiza o homem. Tudo encontramos no cristianismo. Todos os dons, todas as faculdades. Não são só a mediunidade, não são só os tipos de mediunidades que nós vamos desenvolvendo à medida que nós vamos trabalhando, mas os dons de irmandade, de amor, de misericórdia, de benevolência. Tem uma passagem de Divaldo Franco que eu acho tão interessante, que diz que uma senhora chegou para ele e disse assim: Divaldo, eu estou muito preocupada com meu marido, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é um pai perfeito para os filhos, é um companheiro maravilhoso para mim, um marido excelente, trabalhador, honesto. E aí, ó, elencou várias coisas, várias perfis, né, de personalidade, né, boa do marido. Aí ele estava esperando, né? E, minha irmã, ele só tem um defeito. E qual é? Ele não é espírita. A Divaldo olhou para ela e disse assim: minha irmã, ele é um bom marido? É, excelente marido, companheiro, carinhoso, tudo excelente. Ele é um bom pai? Excelente, faz tudo pelos filhos. E no trabalho, com os colegas, esse é um trabalhador, honesto, nunca soube nada com relação a ele. Minha irmã, ele só. Então, o único defeito para a senhora é ele não ser espírita? Divaldo, ele não é espírita. A Divaldo olhou para ela e disse assim: minha irmã, mas ele não precisa do espiritismo. Compreenderam? Por quê? Porque o espiritismo é que vai nos ensinar tudo isso. Se ele já está nesse caminho, ele já é um homem de bem. E aí a gente vai para a mensagem um homem de bem que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando, né, Kardec vai elencando as características do homem de bem, no fim ele diz: essas são algumas das características, alguns dos itens que vão formar um homem de bem. Para Deus, meus irmãos, não importa rótulos. Para Deus não importa ser católico, protestante, espírita ou de qualquer outra denominação religiosa. Judeu, né? Hare Krishna, não importa. O que importa é o que você faz pelo seu semelhante. Quando nós estivermos diante do Mestre Jesus, o que é que ele vai dizer? Vinde benditos do meu Pai.
Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, sendo estrangeiro, me acolheste, estando nu, me vestiste, e enfermo e na prisão me visitastes. E dirão aqueles que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Compreenderam, meus irmãos? O que Deus quer de nós e o Mestre Jesus quer de nós é que sejamos humanos, sejamos verdadeiros cristãos, verdadeiros irmãos, né? Como tem no próprio Evangelho e no livro dos Médiuns, né? Que o Mestre Jesus Cristo disse: reconhecereis meus discípulos por muito se amarem. Mas vamos lá. Imaginai as romarias que enchiam as estradas, vinda de todas as cidades circunvizinhas, em direção a Jerusalém, conduzindo atormentados pelas enfermidades e subjugados por espíritos obsessores, que recebiam a saúde, o remédio que os libertava do mal. Hoje nós estamos vivendo em uma pandemia, não é? Muitos estão sofrendo porque têm que estar dentro de suas casas, com os seus. Meus irmãos, aproveitemos essa oportunidade, porque é a oportunidade de nós conhecermos melhor aqueles que são mais próximos de nós, que são os nossos familiares. Nosso companheiro, nossos filhos, nossos pais, nossos tios, nossos parentes. A oportunidade que nós estamos tendo de estreitar os laços e caminhando para e passo com esses espíritos, nós resgatarmos os nossos débitos, planificarmos a estrada, preparar já a próxima reencarnação, porque nós acreditamos na reencarnação. E daqui a pouco nós seremos chamados novamente para retorno à paz espiritual, para programar uma nova vida, uma nova encarnação, talvez com esses mesmos espíritos ou com outros espíritos, porque é a roda de Sansara, no dizer dos hindus, não é? Então, ó, a roda de Sansara, nós estamos nesse vai e volta, né? A estrada, né? Ou a estação, né? Em que nós estamos em constante trânsito. Uma hora nós estamos aqui encarnados, outro momento nós estamos como desencarnados. Daqui a pouco voltamos a encarnar e daqui a pouco nós retornaremos novamente à pátria espiritual até o momento em que estejamos livres da necessidade de vestir um corpo de carne. Vamos lá, meus irmãos? Observai ainda mais as pregações dos apóstolos que conduziam numa urna triunfal a doutrina do ressuscitado, ao mesmo tempo que enfrentavam a sanha herodiana dos sacerdotes e governos com aquele denodo que lhes era peculiar, com aquela coragem que só mesmo os santos espíritos lhe podiam dar. E tereis estampados às vossas vistas um quadro ainda muito mal delineado do heroísmo em sua mais alta expressão, da verdade com suas fulgurações modeladas em cores inéditas, não só para aquele povo de então, como até para o povo de hoje. Porque hoje, meus irmãos, nós lutamos para viver como cristãos, como os cristãos primitivos, como os apóstolos daquela época, em que tudo era comum a todos. Na casa do caminho, todo o alimento era dividido entre todos. Vestimento era da mesma matéria, mesma matéria-prima, mesmo tipo de vestuário. O linguajar buscava-se uma linguagem única. E aí a gente vê as cartas de Paulo aos Coríntios, Efésios, a luta que Paulo tinha de divulgar o cristianismo e, ao mesmo tempo, manter a unidade, manter a base, manter a fonte límpida, que é o que nos compete hoje como verdadeiros espíritas cristãos. Cabe-nos, ao divulgar a doutrina espírita, divulgar as bases kardecianas.
os 5 livros do Pentateuco, Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Esta é a base do Espiritismo. Os outros livros são os livros chamados complementares, importantíssimos. Aí, exemplo de Caiba Schuper, Emmanuel, Joana de Ângeles, né? E tantos outros espíritos que nos trouxeram e nos trazem ainda informações do plano espiritual. Agora, cabe a nós, através principalmente do exemplo, não é só o que nós falamos, é o que nós vivemos no dia a dia. O exemplo da mansuetude, o exemplo da resignação e da obediência. Olha o que os apóstolos fizeram, o que Pedro disse. Eu não vou obedecer você, não, meu irmão. Eu vou obedecer a Deus. Foi Deus quem mandou que eu fosse para a praça ensinar o povo. Então, você pode me prender, você pode me crucificar, você pode até tirar minha vida física, mas eu vou continuar obedecendo a Deus. E quantas vezes Deus me mandar pregar, eu vou pregar, independente do que aconteça comigo. Porque a minha vida material não me pertence mais. Eu entreguei a Deus. Viam e sabiam que uma nova luz havia baixado no mundo, mas a inveja, quando chega a denegrir a alma, modifica todas as cores, obscurece todo o entendimento, endurece o coração e desorienta o espírito, atirando nos baratrus da descrença e da materialidade. O sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, feridos no seu orgulho, cheios de inveja, pois, apesar de sua grandeza, não podiam fazer o que os apóstolos faziam, a despeito de sua sabedoria, sendo absolutamente impotentes para imitar os humildes pescadores, fizeram-nos prender e os recolheram à prisão. Por quê? Porque é o que o poder material pode fazer. É a subjugação, é a força. Só que aqueles que estão nos caminhos do Senhor, aqueles que conseguem compreender os ensinamentos do Mestre Jesus, eles vivem livres, embora encarcerados. O cárcere é físico, porque espiritualmente ninguém consegue. Quem vai conseguir prender o espírito? E neste exemplo, nem o corpo físico eles conseguiam prender, porque prendiam e os espíritos trabalhadores, os anjos, iam lá e libertavam os apóstolos. Por quê? Porque o trabalho ainda não tinha terminado. No momento em que chegou o fim da tarefa de cada um deles desencarnou de uma forma diferenciada, mas felizes, satisfeitos do que tinham cumprido com o seu papel, com o seu compromisso perante o seu mestre, o nosso mestre, que é o mestre Jesus. Eles não podiam prever que aquele recurso extremo que usava contra a lei, contra a justiça, contra a verdade, seria mais uma oportunidade proporcionada ao espírito para a sua ostensiva manifestação, destruindo o poder dos poderosos e dando força aos humildes. E assim aconteceu. O espírito que movimenta os ares e faz tremer a terra, o espírito que traz em suas mãos potentes as chaves de todas as prisões, o fogo que tudo consome, não poderia permitir que seus representantes intermediários permanecessem no cárcere sob o jugo dos grilhões. Foi o que o Mestre Jesus Cristo disse diante de Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se não tivesse sido lhe dado pelo alto. Compreenderam, meus irmãos? Ninguém pode nada contra nós quando temos ao nosso lado os espíritos trabalhadores da seara do Cristo. Nenhuma tarefa será mais pesada do que os nossos ombros possam suportar. Nós temos exemplos aí, né? Chico Xavier, que dedicou sua vida inteira à codificação da doutrina espírita. Divaldo Franco, nosso irmão, que dedicou sua vida inteira à codificação da doutrina espírita. E tantos outros médiuns que nós temos aí, escritores, irmãos que psicografam, ou mesmo trazem, né, de seus
fruto de seus estudos, livros maravilhosos que nos elevam a alma. Agora, nesse período da pandemia, quantas palestras nós temos condição de assistir dentro das nossas casas. Hoje, se a gente quiser, é só ligar o aparelho celular ou o computador e assistir a palestra que nós quisermos, da doutrina espírita ou não, mas que possamos fazer isto usando o crivo da razão e buscando aquilo que vai nos elevar espiritualmente. Vamos lá. E deste modo, libertos da prisão e com ordem expressa para pregarem no templo, assim foram encontrados aqueles que, sequestrados, afastados de sua tarefa espiritual, tiveram a seu turno ocasião de ver e sentir a misericórdia de Deus e seu grande poder. Que fenômenos maravilhosos! E quem só poderá esclarecer, explicar, confirmar e melhor glorificar do que o Espiritismo. Só o Espiritismo, meus irmãos, para explicar esses fenômenos, como nós dissemos lá no início, que não são derrogações da lei, não são milagres na concepção materialista, são coisas naturais, porque são os espíritos que conseguem manipular, né? Trabalhar a matéria de forma que atenda às necessidades e à vontade de Deus. Agora, esses espíritos precisam do nosso concurso. Os fenômenos, a gente vê lá no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. Os fenômenos, para acontecerem, precisam do concurso do encarnado. Precisam do concurso do médium. Pedro tinha no seu íntimo a vontade verdadeira, genuína de ajudar aquelas criaturas. Então, seu fluido material era emprestado para que os espíritos combinassem com o fluido cósmico universal e levasse o restabelecimento físico, mental e espiritual daquelas criaturas. Muitos eram curados e voltavam aos abusos de antes, mas também muitos eram curados fisicamente. Mas, acima de tudo, eram curados das suas chagas espirituais. Esse é o trabalho do Espiritismo, é o Espiritismo quem explica essas coisas. Importa antes obedecer a Deus que aos homens, disse Pedro. Quão luminosas são essas palavras e quão poucos são os que obedecem nos dias de hoje. Mesmo decorridos 1900 anos, desde a manifestação do Filho do Altíssimo na Terra. Aqui 1900 anos, porque é a época em que esse livro foi escrito. Hoje nós diríamos passados 2021 anos, que é o período que a gente conta do encarne, né? Do Mestre Jesus dentre nós. Importa obedecer a Deus. Primeiro, o nosso compromisso é com Deus e com os trabalhadores da Seara do Cristo. E para finalizar, meus irmãos, nós temos aqui o último parágrafo desse texto de Caibar. A vida dos apóstolos e seus atos constituem um espelho que reflete a luz do puro cristianismo. Quem os estudar e se esforçar por imitá-los, não deixará de ter as bênçãos de Jesus e a proteção dos eminentes espíritos, que dirigem a falange do Consolador que já se acha no mundo. Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, o Cristo. Terceira revelação, o Espiritismo. E cabe a nós, trabalhadores da Seara do Cristo, a levar a todas as criaturas estes ensinamentos transformadores, libertadores. Não só pela palavra, mas principalmente, meus irmãos, pela prática. Francisco de Assis dizem que, quando ele estava perto de desencarnar, ele chamou seus filhos, que era assim que ele chamava, né, meus filhinhos. Preguem o evangelho a todas as criaturas. Se necessário, usem palavras. E assim, meus irmãos, que nós encerramos a nossa conversa de hoje. Paternidade de Deus, irmandade dos homens e comunhão dos espíritos. Isto é um retrato
da doutrina dos Espíritos, que possamos ser portadores da boa nova a todas as pessoas. Porque daqui a pouco, meus irmãos, quando esta pandemia passar, as casas espíritas abrirem as suas portas, muitos serão os necessitados a virem até nós buscando o pão da vida, buscando água para que bebam e não tenham sede. E nós precisaremos estar prontos para receber esses nossos irmãozinhos carentes e necessitados. Porque nós somos enfermeiros da espiritualidade, amigos do Mestre Jesus. E se o Mestre Jesus não mandar para nós essas criaturinhas necessitadas, mandará para quem? Então, meus irmãos, mais uma vez, agradecemos a oportunidade e pedimos, mais uma vez, Senhor, tem misericórdia de todos os espíritos que nesse instante estão partindo do plano material para o plano espiritual. Que esses espíritos possam ser recebidos pelos trabalhadores da seara do Cristo, que possam ser orientados, que recebam de todos, ou de nós principalmente, as vibrações de amor, de paz, de benevolência. E nós, por nossa vez, que a cada amanhecer, ao abrirmos os nossos olhos, possamos agradecer a Deus, agradecer ao Mestre Jesus, porque cada dia é mais uma oportunidade de trabalho e de renovação espiritual. Pai que estás nos céus, glorificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoa, Senhor, todas as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos deve. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações. Livra-nos de todo mal. Assim seja. E até a próxima oportunidade, meus irmãos. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.